começar. Aqui é o início, né, dos exercícios. Aqui pede para eu criar uma view. Uma view é uma exibição. Exibição é basicamente um clone de uma tabela onde não afeta a tabela em si. Aqui pediu para eu criar uma view chamada VW Produtos que contém isso aqui. Essa é a view, basicamente. Aí o que eu fiz? Eu criei ela aqui. Ela está aqui. Ela está diferente, pois eu usei uma outra base de dados. Porque no desafio 2 ele pede para eu criar uma outra base de dados e usar ela. Aí eu usei ela em tudo, até no exercício 1. Então eu sempre tenho que exportar a base de dados além da tabela. Aqui, a primeira. Utilize a view produtos para criar uma coluna extra calculando a quantidade total vendida dos produtos. A coluna... Calma aí. Essa daqui é a tabela de exibição. Tá vendo? Ela mostra a marca, cor, quantidade vendida e a receita total vendida pela quantidade vendida dos produtos. Aqui pediu para eu fazer uma... Aqui pediu para eu fazer uma coluna extra calculando a quantidade total vendida. Aí a 2 pediu para eu criar uma outra consulta incluindo o total de produtos vendidos por marca. A outra é calcular um percentual de participação de vendas. E a outra é para eu fazer outra coisa. Essa 1, 2, 3, elas estão todas no mesmo negócio. Isso aqui mostra o total vendido. Essa outra aqui mostra o total vendido por marca. Ele separa por marca, que é over, partition by marca. Aí essa daqui eu faço um cálculo do percentual. E esse cálculo do percentual ele é meio chato, pois eu preciso sempre, se eu usar só isso aqui, se eu somar a quantidade vendida por marca... ele pediu para eu fazer esse cálculo por marca aqui, ó. Calcule a participação total de vendas de produtos por marca. Então eu tinha que fazer a quantidade de produtos por marca dividido pela quantidade total, certo? O over ele calcula essa quantidade total e ele soma todas as linhas. Se eu usasse só isso aqui, ele me retornaria 0% em tudo. Mas porque esse e esse são números inteiros. E quando dois números são inteiros, eles não retornam um número decimal, que é o que vai retornar aqui. Então eu tenho que multiplicar por 1.0 para transformar eles em um número decimal. Aí se eu executar isso aqui, calma aí. Se eu executar isso aqui, ele vai me retornar as colunas normais, né? Essas 4 colunas aqui. Vai me retornar o total vendido, o total de vendas por marca, que é 19.000, 26.000, aqui ó, a Datum, Adventure Works, o nome das marcas, né? E aqui vai me retornar o percentual por marca. Então, tipo assim, 19.000 dividido pelo total vendido é 5,84%. É o total de participação que essa marca fez ao total vendido. Aí tem o 4, que é cria uma consulta de produtos selecionando as colunas marca, cor, quantidade por produto. Quantidade por produto é a venda total. Criando uma coluna extra de rank para descobrir a posição de cada marca, cor. E aí é para ficar igual a esta coluna aqui, ó. Essa tabela aqui. Aí eu fiz como? Selecionei a marca, selecionei a cor, selecionei a quantidade vendida, criei um ranking. Como eu criei um ranking? Eu escolhi eu fiz com que gerasse um número
pela quantidade vendida decrescente. Então, vai do maior para o menor. Então, a marca que vendeu mais, ou a coluna que vendeu mais, a linha que vendeu mais vai ficar no ranking 1. Só que lá na tabela tá escrito aqui, ó. Quando a gente vai ver nas marcas, tá escrito só contoso na tabela. Então eu coloquei onde a marca é igual a contoso. E aí se eu rodar isso tudo aqui... Nossa, é um saco olhar pessoal. Se eu rodar tudo isso aqui, vai me retornar só as 15 linhas dessa marca contoso e vai me retornar tudo certinho, ó. O ranking dela, a quantidade vendida, aqui, ó, tudo certinho. Tudo igual. Esse é o desafio 1. Para responder os próximos 2 exercícios, você terá que criar uma view auxiliar diferente do que foi feito anteriormente. Você não terá acesso ao código dessa view, mas antes do gabarito, né? A sua view deve se chamar histórico lojas e deve conter um histórico com a quantidade de lojas abertas a cada ano/mês. Os desafios são criar uma coluna de ID para essa view. ID é uma identidade, né? Relacionar as tabelas GymDate e GymStore. Essas tabelas, elas estão no banco de dados que eu uso, chamado Contoso Retail DW. Ele é um banco de dados feito pela Amazon e ele possui muitas tabelas. E ele falou para eu relacionar a tabela de datas, né? Essa tabela aqui, que mostra todas as datas de tudo, e a tabela de loja. Aqui, essa tabela de loja, que mostra todas as informações de loja, ID de loja. E como eu consigo relacionar essas duas tabelas? Eu não sabia antes, mas eu consigo relacioná-las por valores iguais. Ou seja, antes eu sempre relacionei pelo nome das tabelas. Ou seja, tipo assim, date key, né? Que é o ID, que é a identificação desses dados aqui. Eu sempre relacionei por... sempre que tem uma date key em outra coluna, eu consigo relacionar essas duas colunas e juntar elas. Mas na tabela de lojas e na tabela de datas, não tem nenhuma coluna que tenha um valor igual, que tenha um nome igual. Então, o que eu fiz e o que era para ser feito? Eu relacionei por essa coluna de datas. Essa coluna de datas e a coluna de Open Date, espera aí. E a coluna de Open Date da tabela de lojas. Essa coluna de Open Date é a coluna de data de abertura de cada loja. Cada linha é uma loja que abriu. Então aqui primeiro eu criei a coluna de números, a coluna de ID, né? Fazendo um rank pela coluna de mês, calendar month, né? E aí depois eu criei, que aqui pede, na Unpad, dicas. Ele manda uma dica, as dicas, né? Coluna ID será criada a partir de uma função janela. Você deverá se atentar à forma como as colunas deverão ser ordenadas e tal. As colunas ano, mês, QTD loja, né? É para eu criar essa tabela aqui. As colunas anos, meses e QTD lojas correspondem respectivamente a calendar year, calendar month label da tabela de date e contagem da coluna open date da tabela de store. É aquelas colunas que eu falei. Essa coluna
essa coluna e... deixa eu ver. Essas duas colunas aqui, ó, Calendar Month Label, ou seja, 2005-01, né, que é o mês. Aí vai pular 02, fevereiro, e essa coluna aqui que mostra o nome do mês. Então, eu coloquei, eu ordenei o ID pelo Calendar Month Label, pois ele é um número em si, né? Eu coloquei o Calendar Year, eu criei o Calendar Month Label, que aqui vai aparecer o ano, aqui vai aparecer o nome do mês. E aqui vai ser a quantidade de lojas. Eu usei um count para contar a quantidade de lojas que foram abertas. Aí aqui eu tive que selecionar a base de dados contoso, né? E selecionei a tabela de indate. Aí eu fiz um left join para relacionar a outra tabela de lojas, né? Contoso Retail Team Store. E aí eu fiz on, né? On, que é para sempre... Eu sempre tenho que usar o on para quando eu for relacionar uma tabela. Gym date, date key, né? Que é essa aqui, ó. Que é essa coluna de datas. Essa coluna de datas. Igual a Gym Store Open Date, que é a coluna de lojas abertas. Aqui. Aí eu fiz um group by. Eu fiz um agrupamento pelo ano, pelo nome do mês e pelo mês, pelo ano e o mês juntos. Aí vai me retornar isso aqui, ó. Vai me retornar a tabela certinha igual. Eu terminei esse desafio e aí passei para essas duas questões. A partir da view criada no exercício anterior, você deverá fazer uma soma móvel considerando sempre o mês atual mais 2 meses atrás. Uma soma móvel, como eu faço uma soma móvel? Eu uso o over, de novo, com uma ordenação, e depois disso eu seleciono quais as linhas que eu quero que sejam usadas na minha consulta. Então, aqui eu criei... Aqui me pediu para retornar a coluna, o mês atual, mais 2 meses atrás. Então, eu fiz sum, quantidade de lojas, né? Que é a que eu tinha criado aqui, ó, quantidade de lojas. Over order by o ID, então não vai ser aleatório, né? Rows, que aí aqui o rows é o que eu seleciono as linhas que eu quero usar. Estão between, né? Between é entre, né? Estão between 2 preceding, ou seja, 2 linhas precedentes, ou seja, 2 linhas atrás, e o current row, a linha atual que eu estou usando. Aí eu nomeei, sempre para nomear eu tenho que usar o as, aí eu coloco o nome, né? Então, essa primeira vai me retornar a soma de 2 meses atrás e o mês atual. E a 6 utilize a VW Story lojas para calcular o acumulado de lojas abertas a cada ano ou mês. Então, aqui, para eu fazer um acúmulo, eu faço a mesma coisa, só que aqui, ao invés de eu escolher a quantidade de linhas, eu coloco unbounded. Unbounded, traduzindo, é ilimitado. Ou seja, ele vai pegar um número de linhas ilimitado precedentes e o current row, a linha atual, ele vai somar todas as linhas anteriores à linha atual.
vai ficar assim a minha tabela. Aqui a quantidade de lojas por mês, ou seja, tipo, em junho abriu 4 lojas no ano de 2005, no mês de junho. E a soma móvel, ela vai somar sempre 2 linhas atrás a linha atual. Ou seja, aqui o 7 somou 1 mais 4 mais 2. O 5 somou o 1 mais 4. Entende? E essa linha de acumulado, essa coluna de acumulado, ela vai somar tudo. E aí vai me retornar o total que foram abertas. Desafio 2. Esse foi o mais difícil que eu já fiz na minha vida até agora. Nesse desafio, você terá que criar suas próprias tabelas e views para conseguir resolver os exercícios 7 e 8. Os próximos exercícios envolverão análise de novos clientes. Para isso, será necessário criar uma nova tabela e uma nova view. Abaixo temos um passo a passo para resolver o problema por partes. Passo 1. Crie um novo banco de dados chamado desafio e selecione esse banco de dados criado. Esse passo 1 eu usei aqui em cima. Bem, create database, né? Criei o banco de dados desafio e use desafio. Ou seja, ele vai usar a minha database desafio. Continuando. Passo 2. Crie uma tabela de datas entre o dia 1 de janeiro do ano com a compra da coluna Date First Purchase mais antiga e o dia 31 de dezembro do ano com a compra mais recente. Ou seja, eu tenho que pegar o primeiro dia do ano mais... do primeiro ano com a primeira compra dessa tabela aqui, da tabela de Customer, que é a tabela de clientes. Nessa tabela, ele possui essa coluna de Date First Purchase, que é a primeira compra do cliente. Eu tenho que fazer, naquele exercício, eu tenho que selecionar o primeiro ano dessa tabela para ser o início e o último ano dessa tabela para ser o final. Como eu faço isso? Aqui eu criei variáveis para armazenar o ano inicial e o ano final. Aqui, declare var ano inicial, eu coloquei como um inteiro e selecionei year, né? Ele vai me retornar só o ano da minha consulta, onde eu peguei o mínimo da data de primeira compra pela tabela de Customer. E aqui, essa outra variável, chamada var ano final, vai ser a mesma coisa, só que eu vou selecionar o máximo. Então, ele vai me retornar o primeiro dia, na primeira, ele vai me retornar o primeiro dia, na outra, ele vai me retornar o último dia dessa coluna de primeira compra. Aqui, para eu resolver o resto, eu tive que criar outras duas variáveis chamadas data inicial, né? Atribuir o valor de data mesmo, e eu utilizei uma operação de data from parts, que ele cria uma data com os valores que eu for colocar. Eu coloquei o var ano inicial, a variável var ano inicial, para ser o ano. Então, ele vai pegar o primeiro ano dessa minha variável, e o mês 1 e o dia 1. E essa outra var data final, atribui o valor de data mesmo. E aqui ele vai atribuir o ano final da minha primeira da coluna de primeira compra de cliente, o mês 12 e o dia 31. Isso tudo é para criar uma tabela do passo 3 dessas observações. Chama essa tabela de calendário.
E, a princípio, essa tabela deve conter apenas uma coluna chamada data. Aí, então, eu criei aqui, ó, create table, calendário, e criei a coluna de data com valor de datas. E aí, para mim colocar o valor de ano nesta... para eu colocar o valor de ano e contar do início ao fim desses anos, eu usei um while, né? Enquanto a data inicial, que é 1 do 1, for menor que a data final, que é o ano que eu selecionei, e 12 do 31, ele vai sempre inserir o valor na coluna de data, né? Ele vai sempre inserir o valor da coluna de data, o valor da data inicial. Então, aqui eu mudo o valor da data inicial e adiciono sempre um dia à data inicial, até ele ser maior do que essa data final. Aí, se eu selecionar isso aqui, ele vai me retornar tudo, mas o que eu fiz basicamente aqui foi só essa coluna de data, que ela tem 1461 linhas. Ela conta de 2001 até 2004, se eu não me engano. Ela conta de 2001 até 2004. Aí tem o passo 3, cria uma coluna auxiliar da tabela calendário chamada ano, mês, dia, ano, mês e nome mês, todas do tipo inteiro. Então aqui eu criei alter table, calendário, add, ano inteiro, mês inteiro, dia inteiro, ano, mês inteiro e nome mês inteiro. Adicione... aqui, ó, passo 4. Adicione na tabela os valores de ano, mês, dia, ano, mês e nome mês. Nome mês em português. Dica: utilize case para verificar um mês e retornar o nome certo. Para eu fazer isso, primeiro, como todos esses valores são inteiros, o valor nome mês, ele não pode ser inteiro, pois eu vou criar um valor de texto. Então, eu mudei o valor do nome mês para uma varchar, que é uma variável de caracteres, e atribuí o valor de 200, ou seja, ele vai ler mais de 200 letras. Aí aqui eu basicamente updatei. Como eu posso falar isso? Eu atribuí valores para todas as colunas. O valor de ano eu atribuí o ano da minha data. O valor de mês eu atribuí o mês da minha data. O valor de dia eu atribuí o dia da minha data. O valor de ano-mês eu teria que... ele vai retornar, por exemplo, 2004-01. Então, eu concatenei o valor de ano da minha data e o valor de mês da minha data. Eu tenho que formatar aqui para ele retornar 01, 02, 03. Senão, ele ia retornar só 1, 2, 3. E o de nome mês, eu tive que fazer essa operação enorme, que ela usa o case. O case é sempre que algo é igual, então ele muda o valor que ele vai retornar. Então, quando o valor de mês da minha data for igual a 1, então ele vai ser janeiro. Caso o valor da minha data for 2, então vai ser fevereiro, até dezembro, que eu coloquei aqui. Então, esse passo 4 está terminado. Agora, o passo 5, ele falou para eu criar uma view chamada novos clientes e precisa ter outras colunas. Essa view aqui. Ela precisa ter uma coluna de ID, ano, nome mês e a quantidade de novos clientes que foram adicionados.
como eu criei essa coluna, essa exibição. Create View, né? Novos clientes. Aí eu criei um Select, criei um ID, criando um número e ordenando por ano-mês. Eu ordenei por ano-mês, pois o ano-mês ele virou um valor inteiro, que é o ano, o valor do ano e o valor do mês. Então, se eu ordenar por ele, ele nunca vai ser maior do que outro mês. Então, não vai ter como cada um ser... Não vai ter como ter uma ordenação errada. Selecionei a coluna de ano, a coluna de mês, e aqui eu fiz um count, que ele vai contar a quantidade de primeiras compras, né? E coloquei o nome de novos clientes. Aí aqui eu selecionei a minha tabela e fiz um left join. O left join ele vai relacionar a coluna, ele vai relacionar duas tabelas com a tabela que eu selecionar da esquerda, ou seja, ele vai ter mais dados da tabela que eu selecionei da esquerda. Aí eu selecionei a tabela com Tools Retail, a database, né? Com Tools Retail e a tabela Gym Customer. Aí eu usei o on, calendário, data. Aí eu usei a data da minha tabela calendário e a data da primeira compra da minha tabela, da tabela de clientes. E eu fiz um agrupamento pelo ano, pelo ano mês, pelo ano e pelo nome mês. Ela ficou assim, ó. Igual o que é a tabela do exercício que me pediu. Aqui. Os zeros são clientes, são meses que não teve nenhuma contratação de clientes. Aqui é o último exercício. 7. Faça um cálculo da soma móvel de novos clientes nos últimos 2 meses. É aquela soma móvel que eu tinha feito antes. Sum, novos clientes, order by ID, né, para não ter um agrupamento errado. Pelos rows 2, pelas duas linhas anteriores e a linha atual que eu tenho. Aí, no exercício, no B, me pediu para fazer um cálculo da média móvel de 2 meses atrás. Então, eu fiz average. Average, ele vai me retornar a média. E, basicamente, a mesma coisa do outro que eu tinha feito. Na C, ele me pediu para fazer um cálculo do acumulado de novos clientes ao longo do tempo. Então, para fazer um acumulado, eu tenho que colocar o unbounded, né? Que eu tinha falado antes também. Então, eu fiz tudo, basicamente tudo igual, só que para contar as linhas eu coloquei unbounded, que é ilimitado. Então, ele vai sempre acumular as linhas e somar a linha atual. Essa D, ele falou para eu fazer um cálculo do acúmulo intra-ano, ou seja, um acúmulo que vai de janeiro a dezembro de cada ano. E depois que chega no final de um ano, ele volta a fazer o cálculo todo de novo. Como eu faço isso? Eu somo. E aqui eu ordeno pelo ID, mas antes de eu ordenar pelo ID, eu faço uma partição pelo ano. Então ele sempre vai somar o acúmulo, né, pelo ano. E quando chegar no final, ele vai resetar. Ele vai iniciar do zero de novo. Aí tem a 8, que é o último. Faça um cálculo de month over month e year over year para avaliar o percentual de crescimento de novos clientes entre o mês atual e o mês anterior. O cálculo de month over month é um cálculo que
eu pego o mês atual e o mês anterior e somo e faço uma divisão entre eles para me retornar o quanto a diferença entre eles. Aí aqui eu fiz o cálculo month over month, o primeiro. Primeiro eu tenho que multiplicar por 1.0 para transformar o valor em um número decimal. Aí eu pego os novos clientes, né? Então vai ser a linha atual do meu mês de novos clientes, dividido por lag. O lag ele atrasa pela quantidade de linhas que eu quiser. Então eu escrevo 1 aqui para atrasar por um mês. Over e o order by id para não ter nenhuma linha errada. E menos 1 para fazer o cálculo certo. E aí eu formatei para colocar o valor como um percentual aqui, ó. Esse null if é porque, como na tabela tem esses zeros aqui, às vezes ele pode fazer uma divisão por zero, e uma divisão por zero dá um erro, né? Porque é impossível dividir por zero. Então, eu tenho que atribuir esse null if para, se ele for um valor igual a zero, ele transformar em um valor nulo, que aí um valor nulo ele não é dividido. E aqui embaixo eu fiz o year over year, que a única coisa que mudou é, ao invés de ele ter um atraso de um mês, ele tem atraso de 12 meses para ser um cálculo de ano por ano. Aí ele vai me retornar o percentual. E a minha tabela ficou assim. Aqui vai retornar as 4 colunas normais. Aí vai me retornar a soma móvel. Aqui, ó, 146 mais 156. Aí essa daqui vai somar esse valor de 156 e esse valor de 146 ao valor de 146. A média móvel vai fazer uma média do mês atual e 2 meses anteriores. O acumulado vai acumular vai acumular tudo, ou seja, vai somar aqui, vai somar aqui, vai somar aqui, vai somar todos até chegar no final. Aqui, ó. E o acumulado intra-ano, ele vai acumular por 12 meses. Então, quando ele chega aqui em dezembro, ele pula para janeiro e volta do zero. E o cálculo de month over month, ele vai ver a diferença de valores de mês. Ou seja, a diferença de 146 para 156 é 6,85%. E o year over year, ele vai calcular a diferença de ano. Então, do ano de 2001 ao ano de 2002, teve uma diferença de 73%. Do ano de 2002 para o 2003, teve uma diferença de 80%. E é isso que eu fiz. Tudo. Basicamente, tudo.